Tá na Rede. Já temos bola rolando para mais um episódio do Tá na Rede. Forte abraço para você que vai acompanhar mais um programa escolhido especialmente para você que gosta, que cultua ainda o futebol raiz. Esse encontro que a gente promove aqui com pessoas, figuras ligadas ao futebol baiano, ao futebol brasileiro e ao futebol mundial. Não faltam histórias para lhe contar dentro e fora dos gramados. Por favor, deixe o seu like, não custa nada. É muito bom pra gente, é um termômetro que a gente tem, e se inscreva no nosso canal do YouTube, o Tá na Rede Podcast, nos ajuda bastante. Toda quinta-feira tem programa novo com grandes figuras como a de hoje. Nos siga também no Instagram, o @Tá na Rede Podcast. O meu Instagram pessoal é o @Thiago com TH _Mastroianni com 2 N's, tá? E I no final. E o da 585 Produções, 585 Estúdios Oficial. O Tá na Rede de hoje é daqueles pra gente botar na parte mais alta da prateleira. A arbitragem brasileira pode se dividir antes e depois dele. Os comentários de arbitragem na televisão também. Das praias de Copacabana para uma final de Copa do Mundo. Ele imortalizou o gesto de levantar uma bola como se fosse uma conquista de uma taça, um troféu ao final da partida. É com imenso, mas imenso prazer mesmo que o Tá na Rede recebe hoje Arnaldo César Coelho, diretamente do Rio de Janeiro. Que satisfação ter você aqui, Arnaldo. Como é que tá a vida de eternas férias do futebol? Olha, a vida tá muito boa. Eternas férias do futebol, Mastroianni, não é bem assim. Não, né? Porque a gente fica ligado nos jogos, ligado em tudo que acontece no mundo, ligado nas alterações que a FIFA faz das regras e ligado nas arbitragens, porque quando a gente vê um jogo, a gente não vê o jogo propriamente dito, a gente analisa também a atuação do árbitro, enfim. Então eu estou vendo mais jogo agora do que antes, porque antes quando eu estava num jogo, eu não podia ver os outros. Agora não, eu vejo tudo. Mas olha, é um prazer meu falar contigo. Você que uma vez tivemos um jogo já como comentarista aí em Salvador, não foi? Vou falar dele, porque é um jogo marcante na minha carreira, ter tido você ao lado, e acredito que tenha sido um jogo marcante para você também, porque foi um dos últimos que você fez como comentarista da Rede Globo de televisão. Me diz uma coisa, Arnaldo, quando tem ano de Copa do Mundo assim, você ainda faz parte, digamos, de um conselho de arbitragem da FIFA? A FIFA te consulta? Olha, temos aqui 2, 3 nomes da Inglaterra, 2, 3 nomes da Itália, quem vocês acham melhor? Existe isso, não? Não. Em 89, quando eu parei de apitar, eu era do conselho da FIFA, eu era instrutor da FIFA. E ali eu tinha um papo com todo mundo. Depois disso, eu virei comentarista da Rede Globo, e por ser comentarista, não ficava bem comentar e ao mesmo tempo ser da FIFA. E aí eu fui às Copas do Mundo, estive lá com o Colina várias vezes nessas Copas do Mundo, fui crítico em muitas oportunidades. A última Copa do Mundo que eu estive foi na Rússia. Eu tive uma conversa com ele muito séria, dizendo que da forma que eles estavam incrementando o VAR ia dar problema, e de fato está dando. E eles complicaram mais ainda, dando mais poderes ao VAR. Mas eu não sou consultado, e pelo contrário, eles me olham até como uma oposição. Para ter noção, eu nunca pisei na sede da CBF. Eu nunca fui convidado para nada. E se for convidado, não irei, porque a CBF tem um estilo, tem um sistema político que não me agrada. Eu sou crítico. Então, para ir lá para falar mal, não vou. Então, é por educação. Eu participo de várias reuniões de empresários. Eu sou um empresário da ramo de comunicação. Hoje mesmo eu tive um almoço com o prefeito do Rio, que vai ser candidato a governador, Eduardo Paes, onde a gente conversa negócios que estão acontecendo no mercado de trabalho, enfim. Mas eu não, sinceramente, no futebol, pelo contrário, eu tive uma vez com o presidente da FIFA,
lá no Paraguai. O Infantino? Já o Infantino? Com o Infantino. Quando ele me viu, ele falou, Coelho, porque é italiano. Ele lembrou que eu tinha apitado a final da Itália. Claro. Ele estava com o presidente da Conmebol, que também lembra de mim, porque uma vez eu suspendi um jogo da equipe dele, da seleção paraguaia. Enfim, todos eles me reconheceram, mas eu nunca pedi nada, eu também não faço questão de nada. Eu acredito, Arnaldo, que você em casa, vendo jogos de futebol, deve ficar se coçando, né? Deve se revoltar com as arbitragens atuais, que têm um recurso poderoso nas mãos para poder tomar as melhores decisões e mesmo assim erram absurdamente. Tá fácil ser árbitro de futebol hoje em dia? Olha, é mais fácil porque você tem muito mais recursos, mas mais difícil porque dia a dia os jogadores estão muito mal educados esportivamente. Hoje o jogador bota a mão, leva um peteleco no peito, bota a mão no rosto. Hoje o jogador só quer segurar o jogo, ele tem uma cãibrazinha, para o jogo. Hoje o jogador usa determinados recursos que a própria arbitragem está permitindo, na medida que a FIFA diz que o capitão pode falar com o árbitro. É absurdo. Na hora que o capitão pode falar com o árbitro, todo mundo fala, porque até você descobrir quem é o capitão já acabou. Então o futebol virou uma feira livre. Outro dia, um amigo meu falou assim, não, tá difícil. O time, você marca uma falta, um Joaco falou para mim, você marca uma falta a favor de um time, o time que sofreu a falta reclama. E o time que foi beneficiado pela falta, vem reclamar, dizendo que eu tenho que dar o cartão vermelho ou o cartão amarelo. Quer dizer, é um falatório, todo mundo fala. E os árbitros têm culpa, porque os árbitros dão conversa. Os árbitros hoje são muito mais relações públicas que propriamente uma autoridade. Não adianta querer ser autoridade dando conversa, porque conversar é igual papo de botequim, papo de esquina. É um cara que torce pelo time e outros que torcem pelo outro time. Claro que um vai estar perdido, porque os outros que torcem pelo outro time vão te ganhar na conversa. Então o árbitro não leva nunca vantagem quando ele dá papo para os jogadores. Você acha que tem muita coisa ainda a ser corrigida no VAR? O que é que pode ser melhorado? O que é que não funciona que você acredita que possa vir a ser melhor no futuro? Futuro próximo. Ô Thiago, o VAR foi criado porque a FIFA achava que era uma injustiça o que aconteceu na Copa do Mundo da África, que um jogador chutou uma bola, bateu no travessão, jogo Inglaterra-Alemanha, a bola entrou 1 metro e ninguém viu, e o gol não foi dado. Como também, até hoje, ninguém sabe, na Copa de 66, ninguém estava... Inglaterra e Alemanha, a gente... que uma bola entrou, não entrou. Aí você, vamos botar um equipamento para melhorar isso, para dar mais certeza. Botaram equipamento na Copa do Mundo do Brasil, várias câmeras fotográficas, só foi usado uma vez e mesmo assim sem nenhum valor. Os equipamentos foram abandonados, as câmeras caríssimas. Depois disso, os caras, vamos botar o VAR vendo uma televisão lá fora para orientar. Não só se a bola entrou, se não entrou, como também para o impedimento. Aí foram ver o seguinte, que o impedimento tem um complicador. A única linha do campo, que é uma linha fininha, de 1 centímetro, é a linha de impedimento. Porque a linha demarcatória da área, da linha de fundo, do lateral, do meio do campo, tem 12 centímetros. Porque é a largura do gol. Então você vai, pinta o resto por 12 centímetros. E essa linha, é muito difícil você ser preciso nessa linha. Por outro lado, é muito difícil ser preciso no momento do passe. Porque quem trabalha em televisão sabe que o momento do passe é quando o pé toca na bola e a bola, numa caso uma falta, que ela entra em movimento, entra em jogo. Isso é feito na mão do técnico. Esse momento do passe é muito dificílimo. E a linha também é mais difícil ainda. Aí agora os caras vieram com um impedimento semi-automático. Por que semi? Porque tem impedimentos que você chuta a bola em gol, tem um atacante na frente do goleiro sozinho. É semi porque o juiz é que tem que interpretar se esse atacante que está na frente do goleiro, se ele está participando ou não na jogada. Por isso que ela é semi. Agora, isso foi feito para isso, o VAR. Mas chegou na hora, olha, vamos dizer se é pênalti ou não é pênalti. O VAR seguia pela a imagem. A imagem é mentirosa. Por que a imagem é mentirosa? Eu posso botar a mão no teu rosto e não fazer nada. E posso botar a mão no teu rosto e empurrar teu rosto. Então, a imagem não mostra isso, não mostra a intensidade de um empurrão. A imagem
quando o pé do atacante bate no joelho do goleiro, quando o goleiro sai do gol, a imagem não é clara se foi uma provocação do atacante em deixar a perna para bater no joelho do goleiro, como aconteceu recentemente. E outra coisa que é impressionante é pisar. Pisar no adversário é igual andar num ônibus lotado, que todo mundo andou em ônibus lotado. Que é o seguinte, você pisa num passageiro sem querer. Isso não é falta. Mas pisou lá, está pisando no dedão, pênalti. Isso tudo o VAR está interpretando. Então, aí o que é pior, o árbitro transfere para o VAR toda a responsabilidade. E aí você não tem mais nada com isso. Tudo é o VAR. E quando acaba o jogo, a arbitragem foi boa. Por quê? Porque o VAR corrigiu, porque o VAR fez isso, o VAR aquilo. Hoje eles estão discutindo polêmica, hoje, o dia todo, sobre o lance do jogo do São Paulo e Palmeiras, que aconteceu quarta-feira. Por quê? Porque o VAR não chamou, aí fica um papo. Enfim, a transferência do VAR para o árbitro, da autoridade, o árbitro perdeu totalmente a autoridade. O bandeirinha já não serve mais para nada. É mesmo. A principal função do bandeirinha era marcar o impedimento. Agora, nem isso mais, porque tem um gol, para tudo. Vamos ver se o gol foi legal. E agora, a bola saiu ali de fundo, é tiro de meta ou córner? É o VAR que se manda. Acaba, sabe o que, Arnaldo? O bandeirinha, ele fica desmoralizado. Não, você pode botar o sorveteiro. Lá no estádio, na Bahia, deve ter sorveteiro. Bota o sorveteiro de bandeirinha, que ele vai atuar bem. Porque ele não faz nada. A bola saiu para a lateral, ele aponta para um lado, aponta para o outro. Quando ele não sabe, ele levanta a bandeira para cima. Então, bota o botão. Então, infelizmente, meu filho fica brigando comigo. Pai, você está acabando com a função do bandeirinha. Não sou eu. São eles que estão acabando. Como está acabando a função. Hoje em dia, você pode botar um cara como árbitro e eu ficar na televisão vendo o jogo e cantando a bola para ele. Falta. Verdade. Contra a barreira. E aí é um cara qualquer. Então, daqui a pouco, eu falei isso, o Galvão falou na transmissão outro dia, eles vão, que eu falei, olha, vão botar um robô, sabe, robô, não é robô, não. Sim. É robô, com a inteligência artificial. Máquina. E vai acabar. Hoje a inteligência artificial faz qualquer negócio pra gente, daqui a pouco ela vai apitar jogo. Então, o futebol tá indo para e o pior, os caras agora mudaram a regra na véspera de uma Copa do Mundo, sem nunca ter feito experiência com isso que eles estão mudando. Fizeram experiência num caso de jogador contundido, que também é outra coisa absurda. Nos bons tempos, o jogador caía, você chegava para ele, tá precisando de médico? Então tá, vem a maca, leva lá para fora e é atendido. Aí você via que era para ganhar tempo. Sabe o que eu fazia? Você vira de costas e não deixa ele entrar. Aí ele fica 1 minuto, 2 minutos esquecido lá, e o cara, quer entrar? Não é comigo. Por quê? Porque ele saiu para ganhar tempo. É como se fosse uma punição, né? O time dele pode tomar um gol. Olha, é um negócio meio perigoso de falar, mas tem que se falar. Quando um jogador pegava a bola, bateu no lateral, ele ficava encebando, bate, não bate, bate, não bate. Porque quem faz cera é o time que está ganhando. Não é o time que está perdendo, não é isso? Sempre. Então o que acontece? Aí o cara fica, bate pra lá, vai pra cá, não bate, bate. Quando ele batia, inverte o impedimento, o lateral. Aí vão bater. 90% dos arremessos laterais são errados. Não é só levantar o pé, tem gente que bota o pé dentro do campo, tem gente que bate de costas pro campo. Esse é o principal erro que ninguém leva em consideração. E aí você manda voltar. Então a FIFA agora fez uma alteração para entrar na Copa do Mundo, isso é absurdo. Ô Arnaldo, eu tenho para mim que o árbitro de vídeo veio para salvar a pele dos árbitros. E mesmo assim eles complicam, cara. Não veio para salvar. Isso eu perguntei lá na Copa do Mundo, para o Colina, o que é esse árbitro de vídeo? É para ajudar? É a salvação do árbitro. É o paraquedas do árbitro. Aí eu falei, se o paraquedas não abrir até o segundo paraquedas... Então, é absurdo. Para mim é uma bengala. Não é bengala porque ele não enxerga, não. É uma bengala para ele se apoiar e transferir tudo. Tem juiz, vou botar um exemplo, Thiago, que começou a apitar esse ano, 2 anos atrás, e é muito bem. De uma para outra, ele parou de marcar pênalti. Por quê? Ele transfere tudo pro VAR. Aí o VAR chama ele fala aquele sinalzinho, vai lá, pênalti, não é pênalti. Aí os jogadores ficam, porra, ninguém pode ir lá e falar mal do VAR, entendeu? Porque então o árbitro saiu fora. Tinha árbitro que apitava sem VAR.
Aí, de uma hora para outra, a carreira dele foi interrompida com a entrada do VAR. Ele passou a ser um bonequinho no meio do campo. Não apita mais nada. Está tudo errado. Eu sou muito crítico nisso. Por isso é que a FIFA, foi a primeira pergunta, não me chama. Por isso que a CBF não me chama. E a CBF, quando chama é camarada político. É cara que não entende nada e vai lá porque cargo político. Eu já falei 500 vezes. A direção da arbitragem no Brasil não pode ser um cargo político. E, no entanto, o presidente da CBF entrega para o amiguinho de uma federação que votou nele. É questão política. Política faz para ser o diretor de registro, diretor de seleção, diretor disso, diretor daquilo. Agora, a arbitragem é profissional. Tem que entregar para um cara com credibilidade, cara que entenda, e esse cara vai montar uma equipe de orientadores para eles resolver alguns problemas. Mas não pode dar papo. Sabe quem dá papo? Sabe por que dá papo? Porque os clubes e as federações querem mandar na arbitragem. O presidente de federação liga para o presidente da comissão de arbitragem para reclamar do juiz. O presidente do clube liga no intervalo para o delegado do jogo para reclamar da arbitragem. E na hora da escolha do árbitro da FIFA, o presidente da CBF atende os presidentes de federação para colocar um árbitro do estado tal, do estado tal, do estado tal, mas não são os melhores. Então a política impera na arbitragem brasileira. Ô Arnaldo, um dos seus amigos da arbitragem baiana, meu amigo também, trabalhei junto com ele por volta de 3, 4 anos lá na TV Bahia, Manuel Serapião, ex-árbitro baiano e por muito tempo conselheiro dos mais importantes da comissão de arbitragem, ele jura que foi o primeiro a procurar os homens da FIFA com a ideia de um monitor de vídeo ali na beira, que ficasse ali na beira do gramado, para esclarecer dúvidas. Você sempre teve conhecimento disso? É verdade, porque o Serapião, trabalhamos juntos há anos e anos. Viajamos juntos pelo Brasil, para fora do Brasil. O Serapião é um técnico e é um apaixonado. E ele, como todo... acho que é desembargador, juiz, não sei qual é... Acho que ele é juiz, ele esteve aqui com a gente há poucos meses. Ele quer justiça. E ele achava que tinha determinados lances que podiam ser corrigidos para evitar as injustiças. E aí ele foi com o Sérgio Correia, os caras que montaram esse assunto de VAR, e foram para a FIFA e levaram para a FIFA algo que não era isso que está acontecendo. Se você entrevistar ele hoje, ele vai ficar envergonhado. Não, nós entrevistamos ele aqui no Tá na Rede no mês de agosto. Acho que em agosto ele veio aqui, sentou aqui na minha frente. Mas ele está envergonhado, porque desvirtuaram, entendeu? Desvirtuaram a função, inventaram um monte de coisa. Sabe por que inventaram, Tiago? É um problema de dinheiro. A FIFA é a maior casa de negócio do mundo. Quando eu digo casa de negócio, tudo que gira de dinheiro, a FIFA está metida. São os patrocinadores, são as empresas que fazem seguro, as empresas que compram passagem, as empresas disso e empresas. Quando chegou o VAR, eles viram que o equipamento era um equipamento caríssimo. E aí eles começaram a procurar. De repente, uma empresa da Bélgica começou a fazer e agradar. Aí tinha uma outra multinacional que falou assim, não, nós temos que fazer isso. Foram a Israel, compraram um software, botaram no equipamento e hoje quem manda é essa empresa. Sabe quanto custa cada equipamento? $30 mil. $30 mil é R$160 mil. Enfim, sabe quanto ganha uma equipe de VAR? Quase o mesmo que o árbitro. Sabe quanto custa para ter um VAR num jogo? Um dinheirão. Agora, sabe quanto é? R$70 mil um VAR em uma partida? R$70 mil? 3, 4 mil. 3, 4 mil. Não. O equipamento custa 160 mil. Certo. Eles alugam esse equipamento. Tá. Só que o equipamento não é próprio. Então o que acontece é o seguinte: o negócio é muito rentável. Aumentou o mercado de trabalho. Hoje o cara, o que você faz? Sou VAR. O cara pode almoçar bem para burro, comer uma feijoada e senta lá e vai ser o VAR. Então aumentou o mercado de trabalho. Isso não vai acabar nunca, porque eles implantaram isso. Hoje tem uma comissão na FIFA de VAR. Só de VAR. Tem mais instruções de VAR que instruções de arbitragem, Tiago. É uma vergonha o que acontece. E ninguém é capaz de discutir, porque se discutir eu falo isso. É uma verdade. É mesmo. Essa verdade que os presidentes das comissões de arbitragem são ligados às federações. Quando você falou agora
do Serapião, que Serapião trabalhou na Rede Bahia, eu estava pensando que você estava falando e referindo ao rapaz que hoje em dia é o presidente da comissão de arbitragem. O Rodrigo Martins Sintra também trabalhou comigo, com Gustavo Castellucci, lá na Rede Bahia. Claro! E por que ele foi indicado? Responda. Bom, eu sou amigo particular dele, ele estava em Orlando, na Flórida, e veio antes, ainda na gestão Edinaldo Rodrigues, que tinha um apreço por ele. Então, mas não pode ter apreço. Pô, se você tiver apreço, tu vai botar um cara para trabalhar contigo que tem apreço. Você tem que botar uma pessoa que tenha credibilidade. Uma pessoa que não tenha que dar satisfação para presidente de clube. Que não tenha que dar satisfação ao presidente. Ele tem que ser uma figura lá, ponto final. Qual é a referência desse rapaz? Não tem nada contra ele, nem conheço ele pessoalmente. Eu me lembro quando ele era da TV Bahia, que me falavam sobre ele, eu assisti alguns jogos dele, porque pediram para analisar o que ele estava fazendo, mas não tem nada contra. Agora, qual é a referência? Ele foi um bom árbitro, mas nada que se destacasse. Mas bom árbitro tem 500 bons árbitros. Entendeu? Ele estava lá no canto dele, lá, fazendo o trabalho dele nos Estados Unidos, aí de uma para outra aparece, vira presidente da comissão. E os árbitros não falam nada, porque não podem falar nada, se falar, são afastados. Mas todos eles sabem que ele está ali se juntando e se amparando para o presidente de federação, presidente de clubes. Ninguém vai dizer que é mentira, porque tem prova disso, todo mundo sabe. Não pode um presidente de uma comissão de arbitragem ser inspetor de um jogo na beira do campo de braço cruzado e o time dá saída 2 vezes num jogo. Como é que o inspetor está ali do lado e não viu isso? Como é que o árbitro não viu isso? Você já viu isso? Foi no jogo do Palmeiras, né? Foi no jogo do Palmeiras que aconteceu. Você já viu isso? Nem na Várzea, nem na... Como é aquela pelada de praia que tem na Bahia? Como é o nome? O Baba. Como é? O Baba. O Baba não tem... O time que der saída no primeiro tempo não dá saída no segundo tempo. Até porque o outro vai brigar, né? O outro vai dizer, peraí, que zorra é essa aqui? Claro! E outra coisa que eu não concluí, sabe quantos jogos tem no fim de semana no Brasil? Diz aí, jogos de futebol. Acredito que cerca de 150, 200, 150? Muito mais. É? Tem jogo de várzea, tem jogo de segunda divisão, jogo de terceira divisão. No Brasil, deve ter mais de 400 jogos. A Federação Paulista, todo mês, faz uma resenha. Tinha fim de semana que tinha 220 jogos. E ele fala assim, tem que escalar o juízo para 220 jogos. Sabe quantos jogos desses tem televisão? Raríssimos. Nem 10%. Nem 10%. E aí? A regra para o jogo que tem televisão é uma. Bateu na mão, pênalti. Pisou no dedinho, pênalti. E lá no Várzea não tem isso. Então, é igual o presidente Avelange uma vez para mim, falou assim, Arnaldo, eu tenho uma solução para ter maior número de gols. Eu falei, qual é? Vamos aumentar o tamanho da baliza. Presidente, aumentar o tamanho da baliza no Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã, na Bahia, em São Paulo e tal. Mas como é que vai aumentar a baliza no mundo todo? Sabe quantas balizas tem no mundo? com a medida, todos com a negócio 732. Então, aí realmente. Então, não pode mudar toda hora, está mudando toda hora, pô. Eu tinha em mente, anos atrás, já revi essa minha ideia, de que o número de gols iria aumentar se a gente acabasse com o impedimento. O que você acha disso? Já tentaram, fizeram uma experiência. Aí o que acontece? Aí um cara gordão fica ao lado da baliza, na banheira, aí os caras, dá pro Gordão. O Gordão geralmente é o dono do time, dono da camisa, dono da bola. Aí ele vai, então faz o gol, é artilheiro. Acabou. Aí vocês tentaram fazer impedimento só dentro da grande área, também não deu certo. Sobre impedimento, tinha que aumentar. Agora vai ter uma experiência no Canadá, não sei se eles vão aumentar a linha de impedimento. É a única linha, repito, que não tem 12 centímetros. Eles vão aumentar um pouco a linha. E se o zagueiro e o atacante estiverem pisando com o corpo em cima daquela linha, o gol é legal, não tem impedimento. Isso é uma experiência que vamos fazer para dizer o seguinte, impedimento só quando o atacante tiver o corpo todo na frente. Vamos falar em impedimento. O que você acha? O camarada entra livre, mas livre, 20 metros impedido lá no meio do campo. Ele vai, e o bandeirinha vai correndo. Ele divide a bola pro goleiro e quebra a perna.
Aí o bandeirinha levanta a bandeira. Muito depois, com retardo, o cara quebrou a perna num lance inútil. Ninguém conserta isso. Imagina se ele dribla o goleiro e sofre um pênalti. A torcida vai vibrar com pênalti. E aí o juiz, não, foi impedimento. Você sabe que teve um torcedor no campo do Corinthians que já morreu por causa do VAR, né? Sim, Cruzeiro era do Dedé e o Corinthians, de um garoto que foi pro Cruzeiro, foi para Portugal. Não me lembro o nome dele. Ele chutou a bola de fora da área, fez um golaço. A torcida do Corinthians, gol! Aí o cara chamaram o VAR, é porque o Dedé, quando foi sair da área, sofreu uma falta e você não deu a falta. Aí o cara teve um infarto e morreu lá no campo do Corinthians. Eu soube disso. Por que ele fez essa falta? Porque ele tinha anulado um gol anteriormente. Por causa de uma falta, ele anulou do outro lado. O VAR está fazendo média. Você sabia que é fazer média? Sim, sei o que é fazer média. É ficar bem com todos os lados, né? É só escutar a gravação do VAR do jogo do Palmeiras de São Paulo. Coitado, a menina pitando e o cara falando, não, mas o braço dele foi isso, foi aquilo. Aí, pô, não, mas já vai ter outro pênalti, não tem pênalti. Olha só, meu Deus. O Arnaldo, se a gente analisar direitinho, os jogadores são muito culpados, usam da malandragem, atitudes antidesportivas para estragar o jogo, sendo que hoje em dia uma transmissão tem 12, 15, 18, 20 câmeras. É quase que impossível o cara ser um farsante, né? Essa farsa é descoberta com muito mais facilidade. Não há uma educação voltada para o jogador de futebol. Aquilo que eu falei, educação esportiva. Mas sabe por quê, Diabo? Você se lembra, e pouca gente vai ouvir, tem um ex-árbitro que foi diretor de árbitro, chamado Armando Marques. Sim. E o Armando falava pra gente o seguinte, Arnaldo, eles não têm que me respeitar, eles têm que me temer. Eu falei, Armando, mas temer? Eles têm que ter medo de mim. Mas medo como, mano? Eu entro em campo, eu não quero conversa. Aí cara e coroa, vira as costas e vai embora. Errou, pisou na bola, eu vou dar a bronca e vou pressionar. Aí o cara faz uma vez, Hoje, não tem isso. Os treinadores pintam, fazem de tudo na beira do campo. É um espetáculo de bizarrice dos treinadores. E quando esse treinador vai para trabalhar na Europa ou trabalhar num jogo no Japão, ele fica sentado. Todo pianinho. Você sabia que o Zico lá no Japão acabou um jogo e falou assim, olha, nós perdemos o jogo porque o juiz deixou ele dar um pênalti. Aí saiu de lá, foi multado, e eu falei na televisão que ele foi multado em $100 mil. Aí o Zico me encontrou comigo e disse, Arnaldo, você tá certo, mas não foi $100 mil, foi $10 mil, quer dizer, 50 e poucos mil reais. Uhum. E aí, eu paguei e nunca mais falei da arbitragem. Mesma coisa jogador. Por que o jogador começa a falar? Por causa da impunidade. Ele dá papo. Você já viu o que os jogadores falam hoje pro juiz? Mete o dedo na cara. Absurdo. Pinta os canecos. Não, e no dia que o juiz, por acaso, solta um porra, um palavrão, aí eles ficam todos ofendidos, eles xingam pra caramba. Mas não tem isso. O problema é o seguinte, juiz de futebol tem que ser surdo e mudo. Aí eu falo, por que surdo? Tem coisas que você não escuta, deixa o jogo correr. E tem coisas que você não pode falar. Fica na sua e puna com rigor. Vai lá e você... Porque no fundo, os jogadores, a torcida, todo mundo quer um árbitro enérgico. Vou dar um exemplo prático. Eu, uma vez dirigindo o carro, entrei numa via expressa onde só podia entrar ônibus. Eu levei uma fechada e acabei indo para essa linha expressa. Veio um guarda de moto, encostou em mim, seus documentos, mandou parar. Aí eu mostrei os documentos, achando que ele vai me reconhecer. Poxa, o senhor estava andando. Aí eu falei, muito prazer. Ele falou assim, Soldado Dutra, nunca esqueci o nome dele. Aí eu falei, tá. E aí ele falou, o senhor está multado. Achei espetacular, entendeu? Porque eu achava que ia dar um jeitinho brasileiro. Ele está fazendo o papel dele. No futebol não tem jeitinho. Cara e coroa. E vamos pro jogo. Errou, falou, tira direto, e não sei o quê, e vai punindo com rigor. Claro que tem momentos que você perde até. É perigoso, porque às vezes a autoridade vira um autoritário.
Isso é um grande perigo quando você exerce a autoridade. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Por que na Copa do Mundo o cara pensa duas vezes? Porque lá os caras vão punir mesmo. Porque os caras estão com 1000 fiscalizações e se não punir, eles serão punidos, são afastados. E é muito mais fácil apitar uma Copa do Mundo que um jogo normal, um Bahia e Vitória. É muito mais difícil que apitar um jogo da Copa do Mundo. Tá na rede recebendo hoje um dos maiores nomes da arbitragem mundial em todos os tempos, Arnaldo César Coelho. Que tal tocar o dedinho ali no legal, curtir o nosso Tá na Rede podcast? Não custa nada, né? Aproveita, se inscreve também no nosso canal. Matheus, vamos botar umas fotos aí do Arnaldo César Coelho desde os primórdios, com a camisa azul da Federação Carioca de Futebol, mas ele começou a apitar na praia. Vamos lá botar as fotos aqui que eu separei. Olha aí o Arnaldo, novinho, Federação Carioca de Futebol, bola marrom ainda, hein, Arnaldo? Isso é onde? Parece a bola era marrom. Isso é no campo do Madureira, não? Não, isso foi um jogo de futebol amador, que departamento autônomo. Eu apitava na praia e os caras falaram assim, Arnaldo, tem que apitar de chuteira para ver qual é a diferença. E realmente tem diferença. Então eu arrumei. Aí me arrumaram um jogo, arrumei uma camisa amarela da federação, que depois eu emprestei para um amigo, ele sumiu com ela, e a bola era laranja. Eu tinha 20 anos, laranja. 19 anos. Passa aí, pode passar, Matheus, vamos lá. Mais uma foto do Arnaldo. Essa é na Fonte Nova, Arnaldo. Esse jogo foi histórico. Histórico, gol que o Pelé não fez o milésimo. Em 1969. 69, o Birro Doido. Birro Doido salvou o gol milésimo. E foi vaiado pela torcida do Bahia. Você não sabe da maior. Era o jogo no domingo à tarde. E aí a CBF chegou e falou assim, olha, você tem que ir sábado de manhã. Eu digo, por quê? Porque você tem que ensaiar lá, porque vai ter o milésimo gol do Pelé. Aí eu fui lá pro estádio. Falei pro pessoal lá, olha, tem que ficar assim, assado, não sei o quê. Pô, mas vai entrar um trio elétrico. Eu digo, pô, acho que não vai entrar trio elétrico? Aí tem, não pode passar de 30 minutos e tal. Só que esqueceram de avisar para esse, meu nome de jogador? Nildo Birro Doido. O Nildo foi e salvou um gol em cima da linha. Todo mundo botou a mão na cabeça, que todo mundo queria que houvesse o gol do Pelé, o milésimo gol do Pelé. E ele não fez domingo e fez na quarta no Maracanã contra o Vasco. O Pelé falou alguma coisa pra você depois do jogo? Porra, Arnaldo, não saiu o gol? Alguma coisa desse tipo, não? Ui, caiu aí. Vamos... Arnaldo, o Pelé comentou alguma coisa com você? Ixi, caiu de novo? Ao final do jogo, o Pelé chegou a comentar alguma coisa com você, Arnaldo? Pô, não saiu meu gol? Alguma coisa desse tipo, não? Não chegou a comentar. E era sensacional, porque cada jogo do Pelé, a imprensa mundial ia atrás do Pelé. 1995, porque ele podia fazer 4 gols no jogo, né? E quando chegou na Bahia, o mundo todo da imprensa estava na Bahia. E aí foi sensacional. Eu tive um outro jogo marcante na Bahia, que foi a seleção brasileira em 69, o time, se não me engano, do João Saldanha, contra o Bahia. Foi seu primeiro jogo apitando seleção, né? Não, porque naquela época os juízes brasileiros podiam apitar jogos da seleção amistosos no Brasil. Certo. Eu apitei Brasil e Suíça, Brasil e Japão, vários jogos. Aí me levaram para Bahia, aí eu apitei, aí o Armando Marques falou assim, da Bahia nós fomos para Sergipe, aí o Armando disse, Sergipe foi eu, vou apitar lá. E foi lá e apitou e eu assisti o jogo. Legal, vamos passar mais uma foto aí. Foto da... Olha aí, no Maracanã, Giovani do Vasco, Mauro Galvão, você já com o escudão da FIFA. Isso é ali 83, 84, 82 também pode ser. Não, acho que o Mauro Galvão já é depois de 83. Mauro Galvão do Botafogo, né? Eu não me lembro, não. É por aí. Passando mais uma foto histórica aí, Rummenigge de um lado, Dino Zoff do outro. Esse bandeira foi o Abraham Klein de Israel? O Abraham Klein que apitou os jogos da Copa de 70 do Brasil. Isso, até o Abraham Klein, ele apita Brasil e Itália, né? O do Sarriá? Não. Ele apitou Brasil e Inglaterra. Foi um jogo que o... não, você está falando da Copa da Brasil e Itália. Da realmente. Copa de 82, o Abraham Klein está na... né? Mas na Copa de 70 ele apitou Brasil e Inglaterra, que um jogador inglês deu uma cacetada no Félix,
Aí na jogada seguinte, o Carlos Alberto deu uma cacetada no jogador inglês e o Abraham Cruyff fingiu que não aconteceu nada. E depois apitou na Copa de 82 a derrota do Brasil para a Itália, que eliminou o Brasil e me deu chance de apitar a final. Ele era bandeirinha nesse jogo. E você não sabe da maior. O regulamento da Copa do Mundo dizia que se o jogo acabasse empatado, ia ter um novo jogo terça-feira. E ele falou para mim, eu vou apitar terça-feira se o jogo acabar empatado. E você vai ser meu bandeirinha. Eu falei, legal. Eu cá comigo, vai acabar empatado nunca esse jogo. E eu falava para eles o seguinte, não tinha gandula. E olha só, eu digo, a bola saiu para lateral, não tem que sair correndo para pegar a bola para o cara bater o lateral. Você não é gandula. Aí aconteceu o seguinte, o jogo está 3-1, faltam 5 minutos, a bola saiu para lateral e a gente saia correndo para pegar a bola para o time alemão tentar empatar. E eu abri o braço para ele e falei assim, que é isso? E é meu amigo até hoje, mora em Israel, e com essa guerra tá passando um perrengue lá. Esse foi um jogo sem muitos problemas disciplinares, né, Arnaldo? Teve aquele pênalti que foi contestado. Eu tava vendo esse pênalti outro dia, o pênalti que o Cabrini perde, né? Ele é um pênalti muito discutível até hoje. Tem uns que acham... Não, pelo seguinte, vou te explicar por quê. O lateral esquerdo da Alemanha tinha 2 metros de altura. E o ponta direita da Itália, não me lembro o nome, era um baixinho. O Conte. Bruno Conte. Bruno Conte. Eu estava até mal colocado, porque foi uma jogada lá da intermediária que o sujeito deu uma bola cruzada lá para a direita. E eu saí correndo feito um maluco. Eu estava na intermediária, mas quando a bola veio, esse Conte tomou a frente do zagueiro. E quando ele toma a frente, ele por trás vai e atropela. Aí é um caminhão contra um carrinho, um fusquinha. Então não tem jeito, pênalti. E aí eu dou o pênalti e já corro para a linha de fundo, para ninguém me encher. Aí teve um jogador que jogava na Espanha, que é um zagueiro lá, que vinha falar em espanhol comigo, eu mandei para lá, e ele deu as costas e foi embora. Porque o time alemão não reclamou. E aí quando ele bateu para fora, Thiago, eu respirei aliviado. Foi, né? Por que eu respirei aliviado? Porque já imaginou se a bola entra e tivesse acabado o campeonato com um gol de pênalti de 1-0? Eles iam discutir se foi pênalti ou não foi pênalti. Que por sinal... O chute vai para fora, ninguém discute. Que por sinal tem uma final de Copa do Mundo que é muito contestada, o pênalti que deu o título à Alemanha em 1990. Que o Breno vai contra a Argentina. Aquilo foi um pênalti mandrake, né? Sabe por que aconteceu aquele pênalti? Era um juiz uruguaio radicado do México, Codesal. Eu estava lá como comentarista. É que minutos antes teve um pênalti muito claro a favor da Alemanha, que ele não deu. E ele ficou com aquele negócio da consciência. Aí logo depois o centroavante viu que ele não tinha dado, driblou para o lado e deixou o corpo. E o argentino foi e derrubou ele. Mas um lance cavado, sabe aquele lance cavado? Sei. Ele foi e deu pênalti. Até hoje o pessoal reclama. Isso gira na cabeça do árbitro, né, Arnaldo? Da lei da compensação, né? Poxa, eu tô aqui com a consciência pesada que eu não dei um pênalti. Se alguém se esbarrar, eu vou dar o pênalti para compensar. Rola muito isso, né? Rola porque é o subconsciente. O que é o subconsciente? Se você apitou um lance ou deixou de apitar, tem que apagar e focar no jogo e esquecer o que passou. Entendeu? Porque se você não estiver focado, você se deixa influenciar. Vou dar um exemplo prático. Você está dirigindo um carro, está aéreo, está lá na frente, sinal está fechado. É sinal que fala na Bahia, né? Está fechado. Sim, o sinal de aí trânsito. De repente um carro atrás buzina. Mas como você não está focado, o que você faz? Você vai embora. Não, ele buzinou para chamar a atenção do amigo dele que estava passando na calçada. Porque ele não estava focado. Então o árbitro é a mesma coisa. São 90 minutos, você tem que estar focado e esquecer o que passou. Por isso que o cansaço físico, e nessa final de Copa do Mundo eu senti isso, é muito maior. O cansaço mental é muito maior que o cansaço físico. Porque você se cansa mentalmente, ficar focado. Por isso que depois do jogo, você demora a dormir. Você ainda está com aquele jogo na cabeça. Pode passar mais as fotos que a gente tem. E o lance também icônico, tá aí ele com Paulo Rossi, grande artilheiro italiano, fez 3 gols contra o Brasil no Sarriá, naquele 5 de julho de 82. Mais uma foto ao lado do grande parça, do grande companheiro
Galvão Bueno, seu Carlos Eduardo Galvão Bueno. Foram na televisão 30 anos? 29, né? Essa semana eu fiz uma homenagem ao Galvão e lembrei que o Galvão foi um dos primeiros instrutores de arbitragem que eu já tive. Sabia disso, Thiago? Não. Numa eliminatória da Copa do Mundo, lá em Lima, no Peru, uma guerra. Peru e Uruguai, se não me engano, mais uma guerra. Um pau comendo e tal. Acaba o meu tempo, acho que 0-0, não me lembro. Eu tô lá com o Romualdo Filho no meio do campo e o Luiz Carlos Félix no meio do campo, porque eu não fui pro vestiário. Porque se vai pro vestiário, leva um cascudo do caminho. Entendi. Aí eu fiquei lá no meio do campo. De repente, eu tô de costas assim, vem um cara. Ronaldo, tem que segurar o jogo tá muito solto, o pau tá comendo, não sei o que, bababá. Eu olho, era o Galvão Bueno, em 1977, ele trabalhava numa TV... Na Bandeirantes, eu acho. Bandeirantes. E a Bandeirantes fez uma cabine na beira do campo de papelão. E eu sempre... Não chovia. E ele tá narrando o jogo. No intervalo, ele passava para São Paulo, o intervalo. E ele ficou de bobeira e foi no meio do campo querendo me dar instrução. E eu citei isso essa semana. Cornetar seu trabalho. Ele foi cornetar seu trabalho. Não, ele foi um dos primeiros instrutores. E graças a ele eu fui à Copa de 78 na Argentina, apitei lá um jogo lá em Mar del Plata e apitei depois a Copa de 82, que eu apitei a final. Você falou de cascudos. Antigamente, árbitro, quando fazia alguma besteira, alguma bobagem, ou até quando não fazia, mas os jogadores e as torcidas achavam que fazia, saía de camburão da polícia, que o protegia, né? Já aconteceu com você de sair de camburão? Muitas vezes. O Campeonato Paulista, na época que eu apitei, quando o Santos foi campeão, Pelé foi artilheiro, 68, todos os grandes estádios de hoje estavam em obras. E obra é a pior coisa para o juiz, que tem pau e pedra. Então, quando acabava o jogo e o time da casa perdia, geralmente era o time da casa contra um time grande. Um time grande era Palmeiras, que tinha Ademir da Guia, não sei o que e tal, o Santos tinha Pelé, o Corinthians tinha Rivelino. E os times pequenos da interior perdiam, mas eles queriam ganhar. E a torcida não gostava. E aí ia para a porta do vestiário. E eu tomava um banho demorado, me arrumava e não sei o quê. A torcida ficava lá até 1h da manhã, 2h da manhã lá fora. Aí eu chamava o chefe de polícia, olha, manda o camburão encostar de ré. Aí o camburão encostava na porta de ré e a gente entrava. E olha, andar no camburão é a pior coisa que tem. Porque você já andou no camburão, Thiago? Não, graças a Deus não. Deve ser uma sensação horrível, né? De clausura, né? E é escuro, você não tem onde segurar. Você senta no chão e segura na alça da mala sua. Só que o motorista do camburão era da torcida do time da casa. E ele veio tirar uma reta, ele fazia a curva. Pra te sacanear, né? Mas olha, eu queria apenas corrigir, porque no início eu fui muito duro. E eu acho que eu fui um chato, fazendo muitas críticas. E agora a gente está contando coisas engraçadas. Mas eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo na Bahia. Que é o seguinte, eu tenho um amigo meu, Carlinhos Rodemburgo, que trabalhava no Rio, morava em Salvador com a família dele. Ele disse, Arnaldo, quando você for a Salvador, me liga, que eu vou te buscar no aeroporto para você almoçar lá em casa e depois eu te levo no jogo. Eu falei, pô, mas eu chego 10 e pouco da manhã, pegava o avião das 8 horas, 8 e pouquinho. E aí um dia ele falou para mim, você vem, vai apitar o jogo. Os moleques que jogou era Bahia, não sei quem. E aí ele falou para mim, vou te buscar. Eu digo, eu tô com 2 bandeirinhas. Como é que eu vou para tua casa para almoçar na tua casa com 2 bandeirinhas? Não, pode levar. E os 2 bandeirinhas muito na deles, humildes e tal. Aí nós pegamos o carro com ele e fomos para casa dele. Chegou na casa dele, sentamos no sofá, o Ayrton Senna corria, naquela época, no domingo de manhã. Certo. E vimos o Ayrton Senna ganhar. Lá pelas tantas, a esposa dele falou assim, aqui está o almoço. E abre uma porta da mesa. Rapaz, tinha todos os tipos de prato que tu podia imaginar. Tinha camarão, lagosta, muqueca, não sei. Mas bobó, diz mais prato baiano, diz aí. Pô, bobó de camarão, caruru, vatapá, xixi de galinha, sarapatel. Eu olhava e digo, meu Deus, eu vou apitar o jogo 4 horas. Aí peguei um filezinho de peixe, comi um filezinho de peixe. Os bandeirinhas, rapaz, comeram de tudo. Eu olhava para os caras assim, meu Deus, como é que... E aí eu falei, e aí? Não, a gente não vai correr, a gente vai ficar parado ali na linha de impedimento e não vou... Aí, pá... Aí acaba o almoço, ela falou, não, pera um minutinho. Ela fecha a porta,
Aí abre de novo com as sobremesas. Cocada, Imagina na doce, Bahia, de tudo todo quanto é tipo de tipo. Diz os doces da Bahia, cocada preta, cocada branca, cocada disso. Tinha de tudo, doce de leite, arroz doce, não sei o quê. E eu olhei, meu Deus. E os caras, bandeirinha, comeram pra burro. Aí eu não comi nada. Aí, na hora de ir embora, os bandeirinhas falaram pra mim, senhor Arnaldo, a gente pode pedir uma quentinha? Eu digo, meu Deus! Aí o Carlinho falou, eu falou assim, não, pode sim. Aí a mulher dele, a esposa dele, fez 3 caixas. Olha que gentileza, rapaz. E mandou, e cada um botou a caixa com cocada, não sei o que, dentro da sua mala de uniforme, porque a gente estava com as malas. Vamos pro jogo. Aí você muda a roupa e quem ficava com a chave era o delegado do jogo. Primeiro tempo, eu fiquei com a chave. Aí eu acabei o jogo, primeiro tempo, perto do túnel que dá para os árbitros. Certo. E eles estavam do outro lado, até de chegar, e eu saí disparado, meti a chave na fechadura, na porta do vestiário, abri a mala deles e peguei as 2 caixinhas, uma de cada um, e botei na minha mala. E escondi. E aí, ninguém falou nada e tal. Fomos pro segundo tempo, dei a chave pro delegado. Quando acaba o jogo, nós entramos junto no vestiário. Aí, quando a gente abre a mala para pegar a toalha e tomar banho, os bandeirantes, Arnaldo, levaram o meu doce que a esposa do Carlinhos deu. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu abri o meu, falei, levaram o meu também. Por quem foi? Aí eu olhei pro delegado, pô, foi o delegado. O delegado sabia da coisa, ficou na dele. Aí o que aconteceu? Quando chega no Rio de Janeiro, eu abro a mala, está aqui, que eu roubei, entre aspas, a sobremesa que ela tinha feito para a gente. Ô, Arnaldo, passando para o âmbito da televisão, por que você acha que a Rede Globo, e aí inclui-se também o Sport TV e o Premier, que por tantos anos mantiveram comentaristas de arbitragem nos seus jogos, tiraram essa figura do comentarista de arbitragem das transmissões? Hoje a gente vê o pessoal sendo consultado, né? O Paulo César de Oliveira passou a mensagem dizendo que não foi falta, que não foi isso, não foi aquilo. Por que excluiu-se o comentarista de arbitragem de um tempo para cá? Acho que essa pergunta você tem que fazer para eles. Por quê? Eu tenho uma teoria que para Olimpíada tem esgrima. Você tem que ter um especialista para explicar a regra. Por quê? Porque se não tiver um especialista para explicar a regra, não é o atleta que vai comentar explicando a regra, porque o atleta, às vezes, não conhece tanto a regra. É igual no futebol. Você pega um ex-jogador para comentar, ele não é obrigado a conhecer a regra. Então tem que ter um camarada lá que explica a regra. Qual era a minha função? Era explicar didaticamente a regra. O que é o impedimento? No momento do passe, se tiver um atacante, só tiver o goleiro na frente, ele está em posição de impedimento. E como é a falta? Aí surgiu a falta por trás. Para evitar um ataque, é vítima de cartão amarelo. Tanto é que eu comecei a inventar isso. A regra é clara, porque está na regra. Então, a presença do especialista em qualquer esporte é muito importante. Só que a Globo achou desnecessário. Então, o que acontece agora? Por isso tem que perguntar para a Globo. O narrador fala uma coisa, um comentarista fala outra, o outro fala outra, e ninguém sabe a realidade que aconteceu. O antigo diretor, o Boni, fala assim, olha, o que o Arnaldo falar é a palavra da Globo. Ele pode estar certo ou errado. Se ele estiver errado muitas vezes, ele vai mandar ele embora. Mas vocês têm que respeitar, porque o telespectador quer ser bem informado. Então, infelizmente, agora, as outras emissoras estão com comentarista e tudo, mas a TV Globo optou por ter o Paulo César lá no estúdio para dizer isso, dizer aquilo, e até dizer demora muito e cria uma polêmica muito grande. Arnaldo, quem é o maior árbitro brasileiro em todos os tempos? Armando Marques, Romualdo Filho, o que diz aí? Esses são 2 que, para mim, fora de série. O Armando, porque ele mudou todo o estilo de arbitragem. Antigamente, o juiz era um cara gordo, que ficava parado no meio do campo e não corria. O Armando magrinho, corria atrás da bola e estava sempre bem condicionado e era um cara enérgico. E o Romualdo era um cara que, já falecido, apitou a final de Copa do Mundo de 86. Romualdo era um cara técnico. Ele tinha uma leitura de jogo, ele sabia, ele tinha os atalhos, ele sabia as reações, ele tinha uma teoria que ninguém tinha, e isso levava vantagem. Hoje, o árbitro, ele tem que estudar o jogo, ele tem que ler o jogo, ele tem que... É igual o jogador. Será que o meu time está segurando a bola demais? Será que o meu time está se precipitando e atacando desnecessariamente e perdendo a bola? É a leitura de jogo.
O juiz tem que ler o jogo. Tem juiz que não lê o jogo, não sabe se está segurando o jogo demais, se está soltando demais, se está batendo papo demais, se está dando conversa demais. Tudo isso ele tem que pensar. E esses 2 árbitros, para mim, foram grandes árbitros do futebol brasileiro. E quem foi o maior bandeira? No tempo que o bandeirinha era útil, quem foi o melhor bandeira do futebol brasileiro? Tinham vários, né? Na Bahia tinha vários. Tinha vários bandeirinhas bons. O bandeirinha bom é aquele camarada que quando tem que chamar o juiz para expulsar, ele tem que pensar no seguinte: 90% você tem que botar 2 para fora, e 10% é um só. Mas por quê? Porque se o camarada deu uma cotovelada no outro sem bola, é porque teve uma provocação. Qual foi a provocação? Ele levou um soco antes. Então, eles ignoram que teve uma ação para ter a reação. E aí botar um para fora só. Errado. Tem que pensar. Qual o jogador maluco que vai sem bola no meio do campo e dá um murro no outro? Ele deu um murro porque aconteceu alguma coisa antes que provocou esse soco. Então, bandeirinha é isso. Bandeirinha bom é aquele que não aparece no jogo. É igual o juiz. E hoje, qual é o melhor árbitro do futebol brasileiro? Temos aí o Daronco, temos o Wilton Pereira, o Rafael Claus. Não tem. Tem 3 árbitros brasileiros indicados para a Copa do Mundo. Os 3 têm credibilidade, os 3 têm nome. 2 deles já foram à Copa do Mundo, que é o rapaz... Me ajuda aí que eu sou ruim para nome. O Sandro Meirahit já foi para a Copa do Mundo. Assim, hoje, Rafael Claus... Não, o que foi na última Copa do Catar foram 2 brasileiros, o de São Paulo e o de Goiás. O Wilton Pereira. O Wilton Pereira Sampaio. E o de São Paulo. E aí agora tem um de Santa Catarina que apitou o Mundial de Clubes e apitou bem. A FIFA gostou dele. Então provavelmente vão 3 árbitros brasileiros. E te digo mais: se o Brasil não for para a final, a chance de um árbitro brasileiro apitar a final é muito grande. Depende dos adversários. Entendeu? Aqui não pode completar. Fala. Não, é porque o árbitro só apita uma final de Copa do Mundo se o país dele pode se classificar do meio. Aí eu vou dizer assim: o Falcão, não, você torceu pra gente perder a Copa do Mundo, ser eliminado, pra você apitar a final. Eu digo: Falcão, vira essa boca pra lá, pô. Eu vou torcer contra o Brasil, pô. Arnaldo, na sua opinião, qual foi o erro mais grosseiro da história do futebol brasileiro? Foi o erro na contagem dos pênaltis do Arnaldo, do Armando, no Santos e Portuguesa de 73? Foi o gol de Túlio em cima do Santos em 95? Ou teve mais um que você destaque? Não, erro de interpretação acontece. Muitas vezes eu posso tentar dar um pênalti que não foi, daí surgiu um gol. Esse gol pode ter sido decisivo ou não. Isso faz parte. Da mesma forma que um goleiro toma um frango, o atacante perde o gol, isso é normal. Agora, no lance do pênalti, dava tempo para você ver que o jogo não tinha terminado. Que o Santos tinha feito um gol e ia ter uma outra cobrança. Pois é, chamava os caras do vestiário, né, de volta. Chamar pro vestiário? O time da Portuguesa foi embora. Não queria mais jogo. Já estava no ônibus, de roupa, nem mudaram a roupa do vestiário. Era um Otto Glória, não me lembro se era. Tinha ido embora. Os bandeirinhas viram, mas todo mundo respeitava o Armando. Era o Armando juiz. Ali foi um erro grosseiro que aconteceu. Como erro grosseiro também, é dar saída 2 vezes o mesmo time no jogo, né? Que aconteceu agora, recentemente, né? E ninguém avisa, pô. E nem o cara, nem o time adversário reclamou, nem o time adversário, nós não demos sair no primeiro tempo, vamos dar no segundo. Nem o time adversário reclamou. Por vários fatores, Arnaldo César Coelho, a gente corre o risco de termos ainda um episódio tão lamentável, tão podre, como o que aconteceu lá em 2005 com o caso Edilson Pereira de Carvalho? Ou você acha que hoje o filtro está melhor, a seleção está melhor? Olha, pode ter um filtro melhor, pode ser que os árbitros tenham uma cabeça melhor do que antigamente, mas nós temos um grande problema. Hoje, o jogo, as bets, imperam no futebol. E isso daí é muito difícil. Vou te dar um exemplo prático. Outro dia eu fui num restaurante, era uma quarta-feira, às 9h30 da noite, tinha um jogo do Flamengo, não tinha um garçom no salão. E aí depois eu comentei com o rapaz: por que não tem um garçom no salão? Porque todos estão na cozinha, olhando no telefone para ver o resultado. Por quê? Porque durante o jogo, se eles quiserem paralisar a aposta, eles paralisam e ganham o prêmio. Quer dizer, todo mundo está jogando. Você vai na praia, o cara que vende o ambulante da praia, ele joga todos os jogos. E aí você comenta: e aí? Eu ganhei tanto. Ele nunca diz que perderam.
mas tem gente perdendo dinheiro, tem gente deixando de ir ao supermercado para jogar. Isso é um perigo. E aí, sempre tenha na família de jogadores, na família dos árbitros, pessoas que se aproveitam. E aí, o jogador, coitado, é vítima desses familiares, o juiz é vítima, e aí o que acontece? E o juiz se envolve. No caso específico daquele rapaz, a gente sabia, em 2005, que ele há muito tempo estava envolvido e que já ele ia criar um problema. Porque ele gostava de praticar jogo de bingo. Isso que eu estou dizendo são da imprensa. E aí o que aconteceu? Ele estava, segundo a imprensa, não sei o que estou dizendo, não pode até, o Arnaldo quer dizer, não. A imprensa publicou que ele estava envolvido jogando bingo. E aí é jogo. E o pessoal do bingo era o pessoal das apostas. Vamos mostrar o momento épico da vida de Arnaldo César Coelho, um momento épico para o futebol brasileiro, de termos o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo, que é o momento que o Arnaldo levanta a bola como um troféu. Já no finalzinho, né? Porque é o final do jogo. O Matheus está colocando aqui no ponto, foi um 3-1. Foi um jogo tranquilo de apitar, né? Os caras. Eu ia até falar de alguns personagens dessa partida, que são ícones do futebol mundial, e o comportamento deles no jogo. Por exemplo, o Rummenigge foi legal? Assim, teve algum problema com ele? Não. A história é o seguinte: o time da Alemanha tinha jogado uma semifinal que foi para prorrogação, um jogo muito cansativo. E logo depois foi para a final. E aí o momento final, onde eu me meto entre os dois jogadores e levanto essa bola. Esperto, hein? Esperto, se meteu ali na jogada. Muito bom, bom isso aí. Thiago, eu quero fazer uma surpresa. Chama um comercial, que eu vou pegar a bola, que eu tenho essa bola até hoje, para mostrar para vocês. Pega aí. Lá, enquanto a gente está mostrando aqui, hoje o cenário do Tá Na Rede tá com só camisas internacionais. Eu trouxe aqui uma do Hertha Berlim, que quando eu fui em Berlim em 2001 fazer a Copa Nike, o Vitória estava representando o Brasil. E é uma camisa comprada lá no dia da apresentação do Hertha Berlim. Quem estava no Hertha, na época, foi o Alex Alves, tinha sido contratado. Tá? E essa camisa do time alemão. A camisa do Manchester United, tradicional, vermelha. Essa é mais ou menos do ano de 2006, 2007. Dá para mostrar ali a do Inter de Milão, Matheus? Ali, Inter de Milão, essa camisa de treinamento da Inter de Milão. E claro que eu trouxe aqui o best-seller, A Regra é Clara, de Arnaldo César Coelho, que sempre está ilustrando aqui o nosso cenário do Tanã. Olha essa bola tango! Aliás, a tango foi em 78, a de 82 foi a tango Espanha, com autógrafo de todo mundo, cara. Vou explicar coisa o que aconteceu. Linda. Rubens, da Alemanha. Na Copa de 70, da assinatura de vários jogadores. Na Copa de 78, eu fui o árbitro reserva do jogo Argentina e Holanda, que foi a final, no campo do River. E quando acabou o jogo, a bola estava longe do árbitro. Eu entrei em campo e peguei a bola e levei para o vestiário. Cheguei lá, eu esvaziei a bola e dei para o árbitro, que escondeu na mala. Quando a FIFA chegou e disse assim, cadê as bolas? Eu digo, estão todas aqui. E eles pegaram as bolas que estavam no chão e levaram todas as bolas. Aí eu falei assim, poxa, em 82, quando fui escolhido, eu disse, eu vou levar a bola. Como é que eu vou levar a bola? Eu vou ter que terminar o jogo com a bola perto de mim. Com ela na mão. O jogo estava 3-1, teve um arremesso lateral, eu não terminei, porque na arremesso lateral o jogador podia pegar a bola e jogar para a torcida. Eu aí esperei dois jogadores trocarem de passo, conforme vocês viram, no meio do campo, e me meti no meio dos dois e peguei essa bola e levantei. Por que essa bola eu levantei? Eu até dar um espaçozinho. Olha aí. Por que eu levantei essa bola? Porque eu tinha que terminar o jogo. E eu estava com a pita na boca, e eu terminei o jogo com a pita na boca e a bola aqui. E guardei a bola embaixo do braço, digo, essa bola não é para ninguém. Acaba o jogo, eu tô com a bola embaixo do braço, eu vou lá na tribuna, recebi uma medalha da FIFA, do Avelange, do presidente do Avelange. Eu quis dar a bola pro garoto que era o filho do rei da Espanha. Sim. Aí o Avelange falou, não, fica com você a bola. Aí eu fiquei comigo. Só que a bola não tinha assinatura nenhuma. Eu digo, se eu mandar no vestiário, essa bola vai sumir. Vai. Passado de 82 a 2005, em 2005 eu fui apitar um jogo de festa, já tinha parado de apitar, estava comentarista, mas me convidaram
o Hans Miller, jogador alemão, que jogou Sim. na Copa do Mundo, me Isso. convidou para uma festa de aniversário para apitar um amistoso em Stuttgart, na Alemanha, e eu levei a bola. Chego lá, na véspera teve um jantar com todos os jogadores, menos o Zolfi, goleiro da Itália, que não foi, que estava doente. Então, todos eles. Então, está aqui o centroavante. Rubrecht da Alemanha, eu vi ali, Altobelli. Altobelli que inclusive fez gol nesse jogo. Breitner, Breitner. É o Breitner, né? É o bigodudo. Esse aqui é Antonelli, não é isso? Antonioni. 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 Você tá me corrigindo que eu não sou. Muito aqui, legal. Hans Miller. Aqui. Olha que coisa. Aqui, eu imagino então, que já devem ter te dado uma grana boa por essa bola, né? Não, outro dia me ligaram de Londres, querendo que botasse um leilão lá de Londres. Não, por causa de, não sei se o dinheiro que pode ser, que vou ficar menos rico ou mais rico por causa disso. Então, graças a Deus, está aqui em casa, vai pro meu neto, vai guardar. Essa é histórica. Vai para sempre. É a história. Olha, Arnaldo, queria te agradecer muito. O Arnaldo César Coelho proporcionou um dos momentos de maiores alegrias da minha carreira. Já são 31 anos fazendo jornalismo esportivo, quando ele trabalhou comigo e com o Gustavo Castellucci numa transmissão da Rede Bahia. O Sérgio Pinheiro, a Mariana Aragão estavam também nessa transmissão. Foi uma transmissão local. Foi a despedida do Arnaldo César Coelho em jogos de clubes. A final do Campeonato Baiano de 2018. Um Bavi pelo Brasileirão, e Arnaldo esteve aqui, e um pouquinho dessa carreira monstruosa que ele teve, ele deixou esse pedacinho aqui na Bahia em participar da última transmissão de jogos de clubes. Depois ele ainda chegou, claro, a comentar a arbitragem em jogos da Seleção Brasileira, Copa de 2022, enfim. 18. Mas você me deu essa alegria na minha profissão. Eu parei na 18. Parou na 18, isso. Foi na 18. Esse Bavi pelo Brasileirão já foi depois. Eu acho que você fez ainda jogos pela seleção depois. Né? Eles pediram que eu ficasse até dezembro. Isso. E aí eu recebi uma ligação do Júnior, ACM Júnior. Doutor Júnior. E aí eu falei, tá, eu vou ter. Aí fui aí, depois aproveitei, levei a família, minha família se dá muito bem com todo mundo aí, e aí foi um fim de semana sensacional e trabalhei no jogo. Eu não me lembro quanto foi o jogo. Foi um jogo do Brasileirão. Brasileirão, faltavam 6 rodadas, mais ou menos, pro final do Brasileirão, um Bavi na Arena Fonte Nova. Agora também não estou recordado como foi esse jogo, não. Mas o que importa é que trabalhamos juntos uma vez na vida, e você está aqui presente, não está na rede, me dando esse prazer imenso de ter, que você é sempre uma boa prosa, uma boa resenha, grandes histórias para contar, não só da arbitragem, como do futebol brasileiro e mundial em si. Arnaldo, um beijo no seu coração, muito obrigado. Um 2026 maravilhoso, com certeza está cuidando lá da nossa TV Rio Sul, né? O Arnaldo é dono de televisão lá em Resende, no Rio de Janeiro, e tá no ar, estava com saudade da televisão, tá com quadro agora, desde janeiro, né? Não, agora, pode isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Passar na rua, tanto de passar na rua, o pessoal, pode isso, Arnaldo. Aí eu, pode isso, eu me pergunto de tudo, de estrada, pergunto de carnaval, pergunto de futebol, enfim, eu tô lá, pode isso, Arnaldo. Fica aí que a gente vai gravar a chamadinha, porque eu Tá na Rede Podcast tá ficando por aqui com mais um grande convidado, Arnaldo César Coelho. Aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like se você curtiu mais esse programa, e curte os episódios anteriores. Muita gente boa já passou aqui, seja online, seja presencial, gente do futebol baiano, do futebol brasileiro, que tem muitas histórias para contar, e você curte sempre aqui no Tá na Rede Podcast. Nos segue também no Instagram. Até o próximo programa. Beijos, abraços. Valeu demais!